Então, pessoal, hoje estamos gravando a segunda temporada e hoje estamos aqui para mais um episódio do podcast 50 a mais. Mas eu queria começar, Doc, o nosso episódio de hoje, nessa segunda temporada que está bombando, relembrando uma história que eu ouvi do comandante Rolim, o saudoso dono da TAM, lembra o comandante Rolim? Uma vez eu fiz um voo com ele entretendo, ele fazia muitos voos com jornalistas e ele falava, não, pessoal, é o seguinte, quem é calvo aqui na frente é uma pessoa que pensa muito. Quem é calvo aqui na parte de trás é uma pessoa que é sexy. E quem é calvo na cabeça inteira é uma pessoa que pensa que é sexy. Que é o meu caso. É para onde eu tô indo também, Doc. Tem uma tomada aqui que eu vejo a devastação da floresta amazônica quando o Brunão... É melhor não olhar, melhor não olhar. A gente está nessa situação. Por isso, nosso convidado de hoje tem várias dicas. É um xará meu, nós estamos convidando aqui o doutor Fábio Nakashi, um belíssimo de um cirurgião plástico que vai falar bastante sobre calvície, cirurgias plásticas e coisas assim. Fábio, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo, doutor. Fernando e Fábio, eu agradeço muitíssimo o carinhoso convite e vamos aqui bater um papo, falar sobre vários assuntos. É um prazer enorme estar aqui. A gente fala muito, né, desse universo dos 50 a mais. Quando o doutor chegou aqui, a primeira coisa que eu perguntei, doutor, tem uma época da vida que a gente para de ficar careca? Então, porque aí eu não ia preocupar mais. Cheguei nos 50 com essa situação assim, mas a notícia não parece ser muito boa, não. Como é que é? Por que tem gente que começa a ficar careca com 18 e eu comecei a ficar com 40? Como é que funciona isso? Exatamente, é a genética, né? E realmente aquela brincadeira que a gente fala do dominante, né? Do azão, azinho e a penetrância do gene. Existe a predisposição genética e existe também a atuação da testosterona. Portanto, não é interessante cortar a ação da testosterona, que realmente, se você não tivesse testosterona, você não ficaria careca tão careca. Então, é melhor ter a testosterona e a testosterona ela faz com que o gene se manifeste e dê uma atrofia nas células produtoras de cabelo. Então, tem pessoas que têm alguns jovens que já manifestam a calvície androgenética muito cedo. E existem homens que desenvolvem a calvície ao longo do tempo. E esses, eu creio que têm uma genética mais favorável e desenvolvem uma calvície de um grau menor, apenas mantendo umas entradas, uma coroinha, e muitas vezes só tem a entrada na parte frontal. E a coroa é preservada, que a gente chama de vértex. Então, é uma manifestação genética e depende de cada um. É verdade que a calvície no homem tem a ver com o gene da mãe, que a família da mãe é mais determinante? Isso. Eu não digo isso como médico, eu digo isso como já ouvi falar. Queria saber Eu também já ouvi falar, mas praticamente, pelo que eu tenho lido, visto os trabalhos, existe tanto quanto do pai quanto da mãe. Meu avô, por parte de mãe, chamava vovô careca. Se for isso mesmo, seria realmente difícil. Mas o seu grau de calvície, pelo que eu estou vendo... Não, doutor, o senhor vai ver direito. Eu vou examinar com calma, direito, mas... Porque a gente vai falar de técnicas que estão muito avançadas. O Brasil é um dos campeões, Doc. Nesse conceito, né, vem gente de fora do país a operar aqui. Somos muito referência quando a gente fala de implante. Sem dúvida. Né? Eu participo disso há quase 40 anos, né? Tive o privilégio de atuar, publicar trabalhos nesse sentido. E um dos primeiros trabalhos da técnica hoje chamada de FUT, aquela famosa da tira, a gente publicou inicialmente na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica. E isso é um trabalho de 92. Hoje a técnica FUT está meio que em desuso, já com o aparecimento da técnica FUI. Quando eu comecei, se usava a técnica de punches. O que eram punches? Eram enxertos tipo rodelinha, que dava aquela aparência de cabeça de boneca. Você deve ter conhecido algumas pessoas que parecia uma hortinha assim na cabeça. Exatamente. De milho. O que é o FUI? O FUI é a evolução disso. Naquela época se usava-se, tirava rodelinhas de 3,5 milímetros. Hoje, com a técnica FUE, a gente tira
nem posso dizer que rodelinhas de pele, de 0,8, não chega a 1 milímetro. Portanto, é uma extração folicular. A lesão que fica na área doadora é muito pequena, porque você faz praticamente um furo e extrai o folículo, sem grandes lesões na pele. Portanto, não fica aquele aspecto de aqueles pontinhos brancos, sabe? Que ficava nas técnicas mais anteriores. Então, a gente voltou onde a gente começou. Portanto, hoje a técnica evoluiu no sentido de se fazer a retirada exclusivamente do folículo piloso. É pelo a pelo, então? É um cabelo a cabelo? Praticamente a gente chama de unidades foliculares, porque eu vou te mostrar a imagem depois, se for possível. Os fios de cabelo, eles não nascem simetricamente, um por um. Eles, às vezes, formam grupinhos de 2 ou grupinhos de 3 fios. E isso num espaço de 0,8 milímetros. Então, muitas vezes, a gente chama de unidades foliculares, que é um conceito no qual você tira, com um único punch de 0,8, que é a unidade folicular, você tira de uma única vez. Então, você vai implantar na área receptora, área calva, da mesma forma que nascia antigamente, por unidades foliculares. Agora, a gente está aqui falando com um cirurgião plástico de um dos grandes hospitais de São Paulo, um dos maiores do Brasil. Tem toda uma história para falar sobre isso. Mas quando a gente pesquisa na internet, doutor, existem várias opções. Existem opções que confundem quem procura, o paciente que está buscando um implante. Até mesmo implante de área, ou seja, vamos tirar um fio aqui, 1 centímetro, tipo uma régua, como se fosse ali um tocinho aqui debaixo da cabeça aqui, ou vamos implantar tantos fios, 1 milhão de fios. Tem gente que fala em número de fios. O que a gente precisa prestar atenção? Nosso público que está aqui, né? As pessoas que passam dos 50 anos já estão querendo investir um pouco nisso ou investir muito nisso. Na internet, como na vida, você encontra tudo de bom e tudo de ruim, porque ela não tem filtros. Cabe a quem está interessado procurar alguém que ele tenha boas informações, tenha confiança, que vai dar um bom atendimento em todos os sentidos. Apesar da a complexidade do transplante capilar, é uma complexidade técnica, porque dá muito trabalho, tem que ser feito com muito capricho. Mas a complexidade médica do procedimento permite que a pessoa faça, às vezes, em algumas clínicas. Nem todas as clínicas apresentam condições de prevenção de segurança anestésica, segurança infecciosa. Portanto, a pessoa deve procurar pessoas realmente que sejam confiáveis e que possam oferecer não só um bom resultado estético, mas uma segurança no tratamento, uma segurança médica, que não ocorra nada indesejado, porque hoje o procedimento dura 6, 7 horas, às vezes tem gente que demora muito mais. E isso pode, às vezes, causar alguns problemas nos pacientes. Existe alguma sociedade brasileira de transplante capilar? Nós temos Eu costumo sempre dizer que quando você está na dúvida, dá uma procurada na sociedade, porque geralmente essas sociedades de especialidade, elas congregam aquelas pessoas que são mais estudiosas daquele assunto. Então é uma maneira interessante de você escolher o teu médico, dar uma olhada se ele é da sociedade. Isso ajuda bem. Nós temos uma sociedade internacional, International Society for Hair Restoration Surgery, que é uma sociedade internacional. Muitos congressos são feitos internacionalmente, tem seus expoentes, e nós temos muitos brasileiros participando dessa sociedade, e nós temos a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar, que nós temos já mais de 300 membros, e ela vai muito bem, obrigado. Eu faço parte dessa sociedade com muito orgulho, e temos grandes médicos lá, grandes expoentes em todos os estados. Quando eu comecei nisso, é bom que se note, eu comecei pela mão do Dr. Munir Kuri, que infelizmente faleceu. Ele faleceu recentemente, que foi um grande expoente e talvez um dos pioneiros, e eu tive o privilégio de trabalhar com ele 10 anos. E bem no início, quando eu estava no começo da minha profissão, saí da residência, primeiro emprego, vamos lá, trabalho aqui. E realmente
naquela época, drenava tudo para cá. Vinha tudo para cá. Hoje não. Hoje nós temos pessoas em diferentes estados e que atendem muito bem seus pacientes. Interessante isso aí, né? O senhor falou que faz a cirurgia no hospital. Em alguns lugares a cirurgia é feita na clínica mesmo. Esse é um ponto de atenção? Pode ser feito sem problema Eu acho o seguinte, numa clínica? hoje, para você ter uma clínica, pelas exigências da vigilância sanitária, você tem que fazer um investimento enorme, porque você tem que ter sala cirurgia, central remota de gases, você tem que fazer um convênio com o hospital. Caso você tenha algum problema, você tem que ter um convênio, um hospital, Uma retaguarda, né? um hospital de retaguarda. Tem que ter uma central, você tem que ter uma planta terra, você tem que ter um elevador. É um investimento altíssimo, as exigências são muito grandes. Se a clínica tiver de acordo com o que preconiza a Anvisa, eu não vejo maior problema a pessoa ser operada lá. E agora, é uma opção minha fazer em hospital. Eu gosto da anestesia geral. Eu acho que dentro do Hospital Sírio-Libanês, onde eu tenho atendido os meus pacientes, a gente consegue dar um atendimento quase que perfeito. Porque eu tenho segurança anestésica, mas isso é uma coisa pessoal minha. Agora, nada contra que as pessoas operem em lugares que ofereçam as mesmas condições. Anestesia geral, interessante isso. Quando eu fiz... 6 horas de anestesia geral não é pouca coisa. Não é. Eu faço também com a sedação. Muitas eu vezes fiz eu com faço- sedação. Eu queria até que é contar muito uma bom. história um ponto interessante que para quem não é médico, como eu, como a maior parte dos telespectadores aqui, fiz com sedação. Sentei lá no hospital, fica ali, você fica meio acordado? Não, totalmente acordado, não sente nada. Mas no centro cirúrgico do hospital aqui de É São Paulo. muito bom. É muito bom, mas você começa a ouvir a história de todo mundo. Eu não imaginava que o centro cirúrgico era uma confusão daquele tamanho. Todo mundo parece um playground, todo mundo grita, não sei o quê. Depende da hora. Que em Hollywood a cirurgia é assim. Cirurgia tem momentos que você pode conversar com tranquilidade, não é lugar para patetice, mas você pode conversar, que você está fazendo uma coisa repetitiva e tal. Tem momentos mais tensos, que são mais quietos, e tá tudo certo. A cirurgia de transplante capilar, ela é trabalho puro, é meticulosidade. Ela num momento, o que ocorre muitas vezes com a sedação, que às vezes você ceda o paciente não consegue ficar acordado. Às vezes tem pacientes que ficam acordados, mas não é legal. Imagina ficar 6 horas numa mesma posição. Não é legal. Portanto, a sedação, ela pode ser muito boa, mas às vezes aprofunda. Então, o paciente dessatura, cai a oxigenação. Isso dá um certo estresse na gente, sabe? Então, você fica com o olho no gato, outro num passarinho. Você está operando aqui, tem um anestesista olhando. Agora, a anestesia geral é uma opção boa também. Sim, eu gostaria de viver uma nova experiência assim, para não ter esse problema. Não Agora, ficar... tem sedações muito boas que funcionam divinamente bem. Eu trabalho com sedação também, não tenho nada contra. Então, depende de cada caso. Tem paciente que tem uma tendência a ter pressão alta, sangrar mais. Então, se você tem um anestesista, tanto na sedação quanto na anestesia geral lá, plantado, monitorizando você vai ter muito vai estar mais seguro, tranquilidade. certamente. E tranquilidade. Agora, Essa cirurgia, ela é paga pelos convênios ou ela é considerada uma cirurgia estética? é estética. Essa cirurgia não entra pelo convênio. Existem alguns tipos de alopécias, que aí já estou falando da alopécia cicatricial por queimadura ou por outros motivos. Essas são pagas pelo convênio, seguro de sim. saúde. Eu tenho feito alguns casos de alopécia pós-tumor, tal, que a gente usa técnicas diferentes, no uso de expansores cutâneos. Essas técnicas, os convênios, você fazendo um bom relatório, passando por perícia tranquilamente. Por quê? Porque é doença. Agora, a calvície androgenética não é considerada uma doença. Mesmo com diferentes pontos de atenção quando a calvície acontece nos homens e nas mulheres, né? Porque para as mulheres, acho que o impacto na saúde mental, na vida social, é muito grande, né? As mulheres, realmente, a calvície feminina, geralmente,
ela se manifesta como uma rarefação. E muitas mulheres têm o cabelo fininho. E aí o que acontece? Aí você vê o couro cabeludo e a mulher ela vai disfarçando, ela vai no cabeleireiro, põe um fixador, tal. Mas na verdade a gente olha com muito mais cuidado a mulher. E ela tem que ter toda a nossa atenção, porque muitas vezes a rarefação é generalizada. Então você vai tirar de uma área que já está rarefeita para pôr em outra. Então são casos difíceis e existem casos também da alopécia fibrosante, que ocorre geralmente uma calvície frontal muito intensa, que também são casos que merecem todo o nosso cuidado. A testa vai ficando grande. Agora, tem outras mulheres que já nascem geneticamente com uma testa grande, que não é alopécia. É testa grande também a gente faz, diminui o tamanho da testa. Agora, essa FUE, né, que é a técnica mais moderna que existe, tem que ficar careca, né? Corta tudo, fica ali com a cabeça pontilhada. Puxa vida, se eu fizer, vou ter que fazer o 50 mais e todos os outros programas que eu faço. De touca. Boa ideia. A FUE. Aliás, eu te dei uma touca, você lembra? Que a gente trocou? Tá lá. Tenho uma boina, a gente trocou. Vou ter que precisar dessa touca. Como eu faço hoje mais FUE do que a técnica da tira, que eu não cortava nada, o paciente saía cabeludo. São duas opções, se o paciente, caso não queira, for uma calvície pequena, uma técnica da tira vai muito bem, que é a FUT, né? Que não corta cabelo. E a FUE é possível, sim, fazer sem raspar a cabeça, mas dá muito, muito mais trabalho, muito, muito mais tempo de cirurgia. Porque imagina, você pegar e encaixar um punchzinho fio por fio, que já é difícil, e manter o fio comprido. Esse punch ele tem que ter uma reentrância para você deixar o fio sair e tirar um por um. Dá muito mais trabalho. Eu não sei se compensa mais tempo de anestesia, mais tempo de anestesia, de cirurgia. Tem gente não raspar, entendeu? E tem gente que faz em 2 dias. É um sacrifício enorme para o paciente. É um planejamento, né? É um planejamento. Agora, Fábio, é verdade que vocês fazem o implante mais aqui na frente, porque aí quando cresce o cabelo ele já vai crescendo e cobrindo a parte de trás, ou isso também é passado? Olha, a maioria dos pacientes ele quer ter de volta a moldura da face. E, portanto, então, nós gostamos de indicar sempre refazer esse quadradinho aqui, a moldura da face. E cada caso tem gente que raramente que tem só a calvície do vértex, que é a da coroa. A gente só faz a coroa. Mas a maioria dos casos a gente procura fazer uma coisa muito bem feita aqui na frente, um bom desenho e encher o máximo de cabelo possível. É importante a gente falar que o paciente tinha lá 100 mil fios de cabelo, ele perdeu 60 mil. O que você vai fazer? Você vai redistribuir aquilo que sobrou. Ainda não existe uma técnica que você faça uma clonagem daqueles folículos pilosos. Seria maravilhoso se tivesse, né? Pegava uma amostragem, clonava, pegava os fios e transformava aqueles fios em fazenda de cabelo, já imaginou? Você ia cultivar esses hidropônico, folículos. Cabelo hidropônico, cabelo com... Quem sabe um dia isso possa ser feito, mas a gente ainda não tem isso. Então você vai redistribuir, porque a gente sabe que naturalmente pessoas que têm uma densidade muito grande, os resultados costumam ser espetaculares, porque você tira de uma área doadora e não vai fazer falta nenhuma naquela área doadora e você vai habitar aquela... Entendi. Por isso que na mulher que é mais difuso é pior. Porque você não tem onde quando tirar. É mais difuso, não tem onde tirar, porque você vai despir um santo para vestir o outro. Então, agora, é mais difícil. Vocês dois são cirurgiões, né? Então vocês têm um olhar clínico que é diferente da média populacional mundial. Mas dá para ver todo mundo que fez? Todo cirurgião deixa a sua marca ali? Tem casos, às vezes, que são tão bem feitos que a gente não percebe. A gente, se bem que eu não fico olhando assim, né? Não é legal você ficar
que você está olhando, né? Então você... Não, eu suponho que se tiver um caso na coroinha, não dá para você ver. Agora tem casos que se tiver de realmente boné são Na muito bem coroinha, que nem você feitos. falou, no vértice, não dá para ver. E Não se o dá pra rapaz ver. tiver de boné, aí que não vê mesmo. Não, você tem casos realmente que ficam muito bons e tem pacientes que têm um couro cabeludo, no caso do transplante capilar, muito amigo do cirurgião. A cicatriz some. Eu fiz também transplante de cabelo, você não acha a cicatriz aqui atrás. Então, tudo depende da elasticidade da pele. Então, tem uma hora certa para fazer, antes de ficar muito ruim. Na hora que você faz, não vai cair mais aqueles que iam cair? Olha, Essa é uma coisa que sempre me passou na cabeça. Eu tenho para mim o seguinte: existe a cirurgia dita estética, ela tem um apelo muito emocional. A pessoa está naquele momento e quer fazer de qualquer jeito. Eu tento segurar, principalmente os mais jovens. Eu não sei como eles vão evoluir na calvície deles, então vai um menino de 20 anos, 22, 23, eu falo, cara, dá um tempo, volta aqui o ano que vem, vamos tentar um tratamento. Existem tratamentos, 2 drogas muito utilizadas, que é o minoxidil, tem também a finasteride, que são drogas que podem ser utilizadas, que podem retardar o processo. Mas agora vamos falar. Falou nessas drogas, nós temos que perguntar. Retarda só o processo da calvície? Retarda também a potência do homem ou não? Como é que é? Olha, o finasteride... Porque muita gente que eu conheço, com mais de 50 e com menos de 50, fala, não vou tomar esse negócio porque eu prefiro ficar careca, mais viril. Me conta. E vou incluir também um problema cardíaco, que também é atribuído ao minoxidil. Exatamente. O minoxidil, vamos falar primeiro do minoxidil. O minoxidil, ele foi uma droga inicialmente feita para pessoas que tinham pressão alta. E foi o achado ver que, muitas vezes, o uso tópico do minoxidil, que é absorvido muito pouco, promovia uma melhoria daqueles folículos pilosos mais preguiçosos, que engrossavam um pouco o cabelo. Foi por acaso? Foi. As ações da empresa que fez, que eu não lembro o nome do laboratório, subiram terrivelmente na época. Essa história tem mais de 20 anos. E o finasteride, que é um inibidor de uma enzima, que é a da 5-alfa-redutase, que é aquela que coloca a testosterona para dentro da célula, ele também mostrou alguns bons resultados. Mas na época foi lançado, o nome comercial era Propécia. Eu tenho um encarte do laboratório, com as fotografias dos resultados. Na minha opinião, tem gente que pode discordar, porque isso é prescrito muito pelos colegas, que eu tenho um respeito. Os resultados são muito, muito pequenos. Agora, a dose, que na época que se usava esse remédio para próstata, você lembra? Era 5%, finasteride 5% para problema prostático. E foi um achado também. E a gente usa 1%. São as drogas que existem. Eu, particularmente, como eu sou um cirurgião raiz, eu não contraindico, mas eu não prescrevo também, viu? Eu deixo isso para os meus colegas que fazem tratamentos clínicos, que eu tenho o maior respeito, mas eu não costumo prescrever essas drogas. O que eles fazem? Dizem que o finasteride diminui um pouco do ejaculado, mas pelo que alguns pacientes falam, isso aí me tirou um pouco da libido, não sei. Esse negócio de libido, às vezes, tem um lado muito psicológico, muito forte, emocional envolvido, né? E muito mais ainda depois dos 50 anos, né? Eu já vi uma explicação ótima de uma amiga querida, que é também dermatologista, que usa e aplica e indica. E ela disse, não, a chance existe, ela é de em torno de 1 a 2%, que é a mesma chance que todo homem tem de falhar. De falhar. Então, não faria diferença nenhuma. Segundo uma corrente de estudo. Não, mas o que o Fábio falou é interessante, porque tem muito a ver com a coisa emocional. Às vezes o cara toma e já começa a achar que não está funcionando. Vai procurar o que aconteceu. Aí fala, não, é o remédio. É o remédio. Isso é muito interessante, esses achados, né? Essas descobertas. Um remédio para pressão alta acaba fazendo o cabelo crescer.
Tem um que faz os cílios crescerem também, que foi por tem acaso, qual foi esse? eu não lembro o nome comercial. De repente- Loceril, se não me engano. De repente os cílios começam a crescer. E aplica nos cílios. Parece que... Porque os eu cílios- não tenho experiência pessoal, mas sei de oftalmos aí que usam, prescrevem, e parece que melhora um Os pouco. cílios para a mulher é algo que a gente não consegue entender. É, claro. A Júlia coloca, a minha mulher, a Juju, coloca uns cílios novos que ela sai assim, mas é uma ventania na sala. Ela vai sair voando. Pisca. Chape. E imaginar que, de repente, algo faz os cílios crescerem. E elas ficam bonitas, né? Fica Bacana, dá uma diferença impressionante. Agora, doutor, vamos falar da importância que alguns têm, que o cabelo tem para alguns, que é diferente para outros, porque tem gente que segura na boa, entende? Eu, por exemplo, tenho 55 anos. Lido com a calvície como algo que pode fazer parte da minha vida, uma calvície completa, assim. Eu penso, vou viver mais 55? Se for mais 55, vou ser um privilegiado que vivi 55 anos com cabelo e 55 sem. Tá tudo bem. Claro. Mas algumas pessoas usam, por exemplo, a peruca. Como é que o senhor lida com isso no consultório? Como é que o senhor lida com essa ansiedade estética que, como cirurgião plástico, tem vários exemplos? A peruca é difícil não ver que tá, né? A cirurgia ainda dá pro cara enganar, mas a peruca... Hoje a cirurgia Diz que atingiu tem um grau peruca muito boa, bom, né? Mas tem peruca boa. Agora, a peruca, ou mesmo aquela que põe entrelaçada, fixada, todo mundo percebe, né? É uma coisa meio, no meu modo de ver, não é legal. E o homem, para você ter uma boa peruca, tal, você tem que se cuidar. As mulheres, elas têm muito cuidado com seus cabelos, elas vão semanalmente no salão de beleza, elas se cuidam muito dessa parte, né? Agora, o homem, o cara pinta o cabelo, depois da semana seguinte não pinta, aí começa a crescer, aí vem aquela cor esquisita, né? Porque a tinta vai avermelhando, fica uma coisa... E quando chove? Fica uma coisa feia. E as mulheres não, elas são muito disciplinadas. Se bem que agora está na moda algumas mulheres assumindo seus cabelos brancos, mas é outro assunto, né? Agora, as mulheres se cuidam muito mais. Mesmo com o cabelo branco, elas cuidam. Sim, cuidam muito. Cabelo branco bonito. Trabalho, não é que não faz nada. Não fica aquela coisa amarelada. Não pensa, né? Claro. E ficam lindas também, tá tudo certo. Fica muito bacana. Agora, assim, a peruca entrelaçada, o que é que você falou? Como é que ela é entrelaçada nos fios remanescentes, mas ela vai afrouxando. Nossa, e deve avacalhar esses fios remanescentes, né? Traciona um pouco, vai afrouxando com o tempo, aí o cara sua, fica uma coisa que eu não gosto. Aí jogar o futebol... me lembrei de uma menina que tinha o couro cabeludo bem fininho, e aí que punha spray. Aquele spray preto. Sim. Isso é o Topic, pra tentar né? não parecer, não ficar brilhoso. Eu usava mas lá no programa. Mas eu posso falar, cara, não funciona. Não funciona. Assim, no fim da noite, quando a fantasia tá amassada, o cabelo já tá assim, já está escorrendo. O Topic é bom. Na televisão funcionava muito. Funciona televisão muito. tudo funciona, né? Não tenho nada contra o produto. É que eu acho que é uma coisa difícil. É delicado. Não existe uma manutenção. Agora, tudo bem, o cara é um ator, ele vai fazer um filme, ou vai na televisão, né? Eu já tive alguma experiência de ir na televisão, e aí a pessoa passa aquele negócio de pancake, né? Uma coisa grossa, porque até tecnicamente para a luz não refletir, até entendo, né? Mas os atores de cinema, muitos deles, né? Só para citar o James Bond, ele era um carecão, ele usava próteses muito bem aplicadas, tal, mas para filmar, só o cara saía... James Bond qual? O Sean Connery. Sean Connery. Ele... que foi, para mim, depois, o cara. Tanto que depois ele fez outros papéis já calvo mesmo, calvo, né? Não. O Bruce Willis, quando começou a ficar calvo, raspou e deixou raspar. Existe esse... optou, tá tudo bem também. Aliás, muita gente acha que você parece com o Bruce Willis. Bruce Willis. Sou igualzinho o Bruce Willis. Tadinho. Eu queria ter o contra-cheque. E hoje ele tá... Não, mas hoje eu não quero estar no lugar. Ele, infelizmente, ele tá bem doentinho, né? Tá doente? Ele encerrou a carreira, né? A carreira dele, ele parece que ele tá com
um quadro neurológico, demencial. Ah, não sabia disso. ele tá, Isso eu li, não, sim, não, carece de fato. confirmações. É fato, ele encerrou a carreira, infelizmente. E começou a fazer um monte de filme para parar. Para poder parar. Agora, falando aí dessas questões estéticas, a gente queria também falar do nosso convidado internacional, né, Dom? Não, é assim, ó. Às vezes, o implante, ele não é só uma questão do cara querer ser bonito. Às vezes é porque ele quer parecer mais jovem, ou porque porque a profissão dele obriga, né? Acabamos de falar do Sean Connery, por exemplo. E a gente sabe que o Fábio tem aí uma personalidade bastante importante, que ele fez um implante. Nós queríamos discutir um pouco isso, né, Fernando? Exatamente. Não foi exatamente uma escolha, né? Eu fui escolhido, de uma certa maneira, né? Mas eu era muito jovem, né? E na época me chamaram de maluco, tal. Vamos colocar no nosso telão o personagem que a gente está dizendo, o personagem da história mundial. O 50 mais também é cultura. Olha ele aí. Não é o Luiz Caldas, é o Muammar Gaddafi, o grande ditador da Líbia. Para o pessoal que é 50 mais, todo mundo conhece essa figura, os mais jovens talvez não conheçam, mas era uma figura bastante controversa que intimou ou convidou? A gente convidou. Na verdade, foi um convite. Eu poderia ter recusado, sim. E levou o Fábio lá para a Líbia para fazer o implante do cabelo do Gaddafi na Líbia. Como é que é? Conta uma história divertida. Foi um estresse, não foi, não? Olha, foi 80% de tédio e 20% de estresse. Não vou dizer que não houve estresse. Eu era muito jovem, né? Como continuo, né? Mas eu acho que, por indicação de um colega do Rio de Janeiro, um grande cirurgião plástico, o Dr. Liacir Ribeiro, ele chegou para mim na Jornada Paulista de Cirurgia Plástica, isso era junho, nunca me esqueço, 94. Fábio, nós vamos operar o Gaddafi. Imagina, quem ia operar o Gaddafi? Em outubro. Você vai fazer a parte do cabelo, eu vou fazer algumas outras coisinhas lá que ele quer. Tá bom, né? Chegou lá, meados de agosto, tá, Fábio, precisa ver a passagem, precisa ver isso. Eles estão mandando uma passagem que os caras compram e você vai. E falei, tá bom. Aí, não é que... Mas você levou a equipe toda, equipamento? Como é que foi? Você tinha que levar A primeira tudo? vez, eu queria dizer para você que a técnica era FUT, era uma técnica mais tranquila. Eu fui basicamente o Leacir, mais uma equipe de lá, a gente acabou conseguindo fazer. A segunda vez que eu fui, que foi em 95, levei a equipe inteira, foi uma coisa bem legal. Mas a cirurgia foi executada nos idos de 94, foi em 94 que a gente fez, e foi um pouco estressante, sim. Primeiro que você... na época existia um embargo, né? O que é? Não podia descer avião na Líbia, porque em 88, em Lockerbie, houve esse embargo, porque na época, e foi confirmado depois, a acusação dos Estados Unidos é que o Gaddafi estava protegendo o terrorista que derrubou o avião na Escócia, em Lockerbie, um voo da Panam. Então existia um embargo. Então, a viagem um pouco tormentosa, na qual fui primeiro São Paulo-Roma, até aí de primeira classe, uma coisa maravilhosa. Tal. Depois a gente pega um avião para Tunísia. Descemos na Tunísia, e era um voo... Existe um turismo dos italianos que iam para a Tunísia, que é uma atração em Djerba, né? Muito bacana para quem foi, eu não tive a chance. De lá já me arrombaram minhas malas todas, só para verificação. Já estava meio estressado, né? São Paulo, Roma, Tunísia. Aí, como é que a gente vai chegar lá? Aí tinha um chofer do Gaddafi, né? Que o nome dele era Ramadan. Nunca me esqueço. A gente chegou, eu olhei assim, nós vamos entrar nesse carro. O cara dirigiu. Então, o Mediterrâneo à minha esquerda, Djerba era aqui, eu olhando o Mediterrâneo, era à noite. Eu estava morto.
foi 3 horas de viagem de carro até chegar em Trípoli. Em Trípoli a gente tinha um hotel assim, lembra um pouco um Crowne Plaza da vida, sabe? Me instalei no hotel, morto de cansaço, uma viagem chata, né? Porque você pega São Paulo, Rio, Roma, desce em Roma, espera, vai para Tunísia, Gerba, te arrombam as malas, mas não roubaram nada, foi só verificação. E mais 3 horas de carro. Aí no dia seguinte nós fomos ter a reunião com ele. Ele já tinha cabelo. O que ele queria mesmo, ele queria implante ali. Ele queria mais um pouco. Ele queria mais. Ele queria mais. Ele queria que eu descesse a linha, que é uma coisa que não é habitual a gente fazer. E ele queria que descesse um pouco mais a linha, coisa que a gente fez, né? É um pedido habitual. E ele tinha os cabelos bem ralos, então ele queria que desse um pouco mais de densidade, aqui um pouco na coroa. Sim. E ele, é verdade que ele não quis anestesia geral, porque ele estava com medo? É verdade. E a gente sabe que dá para fazer com local e uma sedação leve. Ele aceitou. Sim. E aí ele chegou para mim, muito bem, então vamos fazer à meia-noite. E eu cheguei para ele e falei, você não acha melhor fazer às 8 da noite? A gente vai estar mais descansado. Tá? Ele tá bom, 8 da noite. Tonto eu, né? Porque o que aconteceu? Como eu, Leacir, equipe e tal, fomos lá. Só chegou mesmo. Às 8 da noite. E dentro do quartel, ele tinha uma sala de cirurgia muito bem equipada. Enfermeira e tal, né? E aí, cheguei lá às 7h30, bonitinho e tal. Cadê o cara? Dei um chá de espera de 4 horas. À meia-noite ele chegou. Então você não pode questionar um cara poderoso. Não pode. Não pode. É do jeito dele. Doutor, ele pediu um hambúrguer no meio? Exatamente. A gente começou a cirurgia e na época ele tinha umas cicatrizes aqui, a gente reparou. Na época, a gente fazia preenchimento e ainda faz com gordura para atenuar as faces. Então, foi bem natural. Foi feito um preenchimento com gordura. Um implante de gordura? Foi retirado a gordura e foi feito a gente chama filling, né? To fill, de preenchimento. Foi feito algum preenchimento, uma remoção de cicatriz e o transplante capilar foi feito. Começou tipo meia-noite, a coisa começou às 2, 3 da manhã, ele falou, tô com fome. Aí veio um cara com um rádio, daqueles enormes, só tocando música árabe, e veio um monte de hambúrguer. E lá eles têm gente do leste europeu, ucranianos, búlgaros, tal, um pessoal até bem bacana. Aí eu saí e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, 4 da manhã? O senhor comeu também? Eu comi 2 de nervoso. E para tomar, o que tinha? Eu acho que cola, eles não chamam Coca-Cola, é um simulacro de Coca-Cola que gelada, pelo menos. Gelada, o que veio lá. Eu fui pro quarto lá, meu Deus. E ele todo lá marcado? Todo marcado, nós pusemos uma compressa, ele sentou bonitinho, ouvindo aquele som grandão lá de música árabe, e eu olhando para ele assim, meu Deus, eu quero morrer aqui. E aí esperamos um pouco, completamos a cirurgia. Saímos às 6 da manhã. Vocês esperaram bastante para ir embora ou já foram embora rapidinho? Porque o medo. E se dá errado, o homem chega e fala assim: vocês não vão sair daqui. Você chegou num ponto interessante. Eu vou contar essa história. Eu queria perguntar o seguinte: você ficou perto quando ele olhou no espelho? Porque ali é um momento importante. Eu não gostei. Podia falar assim. Você imaginou que ele falou assim: não gostei. Assim, e resolve te pegar. Não gostei. Aí ele foi legal, vou te contar. Aí, 6 da manhã eu saí. Eu cheguei no hotel, eu desmaiei, eu acordei às 2 da tarde, mas eu acho que eu morri na cama. Né? Eu falei, meu Deus, eu passei em estresse danado. Saí morto de cansaço e fui dormir. Aí o Leacir bate no papo, tá, vamos lá, vamos ver o pós-operatório, fazer o curativo e tal. E lá fomos nós, né? 4, 5 da tarde, ele tá lá... Esse quartel que tinha a sala cirúrgica, tinha uma piscina
olímpica, assim, olímpica não, de uns 25 metros, um negócio bem bacana, um ginazinho legal, e um banheiro lá, com produtos bonitinhos da Body... Bodytech da época. Não, na Body Shape. Bodytech é a academia, né? Não, é aquela marca inglesa, Body... Falei, pô, o cara gosta, né? E aí eu tiramos o curativo, o cara tava inchado, roxo. Ai, meu Deus, é hoje que eu vou morrer, né? Aí ele olhou lá, legal, tá bom, pode ir. Aí, falei, pô, chega, acabou, vamos para Roma que eu quero me divertir e tal. Aí, não, você vai ficar mais uns 3 dias porque ele quer... Você só pode ir embora a hora que você estiver seguro que não vai ter nenhuma complicação. Bom, naquela época tinha um Burn Center, que era um hospital, eles falavam assim, né, com aquele sotaque árabe, Plastic Surgery e tal. A gente não tinha o que fazer, a gente... tá, então vamos operar, né? Eu fiz umas visitas super interessantes. Isso aí foram dias, então? Fiquei 7 dias lá. 6, né, para ser exato. Aí a gente ia lá para o Burn Center e nós fizemos algumas cirurgias demonstrativas. Era um lugar bem legal, tinha todos os equipamentos, fios de sutura de qualidade, um bom atendimento lá. Mas isso no hospital da Líbia para atendimento da população. Então tinha casos bem ruinzinhos, sabe? E a gente operava lá. E ele enquanto isso, estava se recuperando. Se recuperando e a gente operando lá. Eu, Leacir, a gente ficou operando todo dia. Aí a gente foi passear também, porque ninguém é de ferro. Aí eu fui conhecer Leptis Magna, que são cidades romanas lá, incríveis. Agora, doutor, ninguém sabia que vocês estavam lá, né? Não podia divulgar. Então, se acontecesse alguma coisa, se ele não gostasse, se ele ficasse insatisfeito com a cirurgia, vocês, de certa forma, corriam algum risco, né? Olha, não passou isso pela minha cabeça, não, porque eu acho que a gente tinha tanta segurança no que não estava fazendo, no que estava fazendo, que não passou assim que ele não ia gostar. Toda cirurgia, você sabe, deixa um pouco de roxo, um pouco, mas não é nada que o cara fala, não gostei. Mesmo porque os cabelos iam crescer 6 meses depois. Sim. E eu voltei lá depois de um ano. Para fazer? Ele queria fazer, mas depois ele falou, não quero mais. Volta. Mas te pagou pelo menos a visita? Pagou. Você sabe que árabe costuma dar presente com envelopinho, né? Uhum. Eles pagaram, mas também nada que compre um carro ou um apartamento. Fica tranquilo. Não, valeu a aventura. Hoje você está contando uma história. Eu vou dizer que a despeito a aventura foi legal, porque eu nunca iria para a Líbia numa situação normal. Sim. E lá você tem a oportunidade de ter um certo enriquecimento cultural. Leptis Magna, para mim, eu tenho fotografias aqui, depois eu mostro, é espetacular. São ruínas romanas. E você entra lá naquelas ruínas lá, cheio de lojinha, vendendo coisas. É uma cultura totalmente diferente da nossa. Qualquer momento que se estudar a história contemporânea, mundial, né, dos grandes ditadores do Oriente Médio, o personagem Muammar Gaddafi vai ser sempre lembrado, não só pelos quase 3 décadas de ditadura. Um grandíssimo filho da puta. E principalmente como ele morreu, que vale lembrar, ele foi encontrado numa rede de esgoto, perambulando, moribundo, as roupas todas sujas, mas na mão com uma pistola de ouro, que era o símbolo de poder dele. E as pessoas cercaram ele ali, ele meio transtornado, ele olhou para um sujeito já com um porrete para bater nele e falou, eu te fiz algum mal? Exatamente. Eu te fiz algum mal? Ele falou, eu te fiz algum mal. Agora, é aquela história, né? Ele foi linchado. Você viu as imagens? Você falou que viu, né? Eu vi. É um filme meio clandestino de internet, mas deu para ver. Numa caminhonete, ele foi linchado, porque ele era um cara que ele comandava aquilo com mão de ferro, tem história de pedofilia, de sequestro de criança, de assassinato. Era uma coisa pesada. Você vê que isso eu li, eu fui procurar, eu estudei um pouco, né? Depois, né? Antes, se visse antes, não tem. Ainda bem que você não viu antes. Mas tudo é verdade, mas você vê o que é o poder absoluto na mão de uma pessoa. Então, dizem que o cara era um psicopata, eu acredito que sim.
Mas o meu testemunho pessoal é que eu fui bem tratado, eu consegui ter um diálogo com ele. Enfim, eu não posso dizer nada dele na minha vivência com ele, Claro, que não claro. foi grande. Então, agora, se você vai ler a história, vai ler o que se publicou, realmente você tem toda a E razão. naquela época, tudo bem, em 94 existia também essa difusão da informação, ele já era um ditador, já era uma figura. Já tinha também, 27 anos de poder naquela tinha época. 27, Foi em então. 68 que ele pegou. mas só era um médico. Um médico. Não, e a sua obrigação era cuidar dele, quer dizer, não tem o que falar. É. Quer dizer, você poderia até não ir, Teria a opção de não mas ir. supondo que você foi, você vai cuidar do cara, independente de que seja, é o nosso trabalho. Você está claro. no começo da sua profissão, você é garoto. Você começa a falar, pô, eu vou. Você tem coragem de tudo, você se acha indestrutível. Hoje eu já penso de uma maneira completamente diferente. A gente também gostaria de falar com o doutor Fábio, né, sobre esses procedimentos, já que tu trabalha com isso. Esse procedimento no Muammar Gaddafi, deixou aquela pinta, né, que ele tem uma pinta aqui debaixo do bigodinho. Essa você deixou, né? Essa aí, realmente, essa parte mais plástica ficou um pouco a cargo do Liacir, né? Mas eu ajudei o Liacir e realmente nós procuramos sempre ouvir o paciente, fazer o nosso diagnóstico, conversar e aí partimos para o procedimento, explicando sempre para o paciente o que a gente realmente pode obter. E sendo estética, a complicação de estética nem sempre é bem-vinda. Então, você não pode ter complicações. A gente está gravando o podcast no momento em que comenta-se muito a foto da Madonna. A Madonna apareceu na entrega de um prêmio, do Grammy, se não me engano, com um rosto bastante diferente do que a gente conhece como Madonna. Estamos com um cirurgião plástico aqui. Então, Queria saber a sua opinião. Queria ver. Nós temos a minha opinião não é diferente da opinião geral, que parece que isso bombou. Eu vejo uma pessoa com um lábio muito grande, um rosto muito arredondado. Para meu gosto, isso não é bonito. Mas parece que tem gente, ou ela, que gosta. Ou a segunda hipótese, talvez ela tenha feito recentemente e está um pouco inchado. Esse inchaço pode voltar, pode desinchar e ficar melhor. Mas eu não gosto disso e eu digo para você que eu não tenho nada contra preenchimento. Eu acho que preenchimento é uma arma poderosíssima. Existem pessoas que têm um rosto muito magro, existem até pessoas que sofrem de doenças consumptivas. Você vai lá, dá um preenchimento, você melhora muito o aspecto, são pessoas abatidas. Agora, o que eu acho é o seguinte, tudo é indicação. O envelhecimento facial, ele tem alterações na pele, alterações no volume facial. Sim. E alterações da qualidade da pele também, e a absorção óssea. Portanto, são vários fatores que concorrem para o envelhecimento. Então, preenchimento é ruim? Não, preenchimento é uma contribuição, mas ele tem que ser bem indicado quando precisa. E hoje eu vejo que as pessoas estão fazendo, médicos que só fazem isso, não têm outros recursos, acabam prescrevendo preenchimento para tudo. Eu não acho isso bom. Está aí a prova. Mas E você acha que na faixa dos 50 a mais, a Madonna é 60 a mais, né? a Madonna, inclusive, era isso que eu ia dizer. A Madonna colocou a boca no trombone e disse que isso é uma questão ligada ao etarismo, preconceito, porque o que aconteceu, segundo ela, é apenas uma questão de iluminação, lente de fotografia, que causou esse efeito aí e que, na verdade, as pessoas não deixam ela em paz. E hoje que ela é uma senhora, quer dizer, a Madonna... Deve ter quanto ela tem? Eu acho que 64, pelo que eu li. É. Ela já teve um lifting, operada por um colega amigo nosso. A gente tem muito intercâmbio com os cirurgiões lá de Nova York, que é um excelente cirurgião plástico. É um dos melhores nos Estados Unidos. O cara fez um lifting dela, todo mundo ficou sabendo, mas isso já tem algum tempo. Agora... Mas é bonita, né? É Madonna, né? Olha o estilo. Eu acho que ela está inchada demais, está esquisito pra caramba, e
E não só ela, você andando na rua, se você tem um olhar mais Pois é. apurado, você vai ver que tem muita gente com a cara inchada e redonda. Eu não gosto. O lábio meio sem expressão. Aquele né? lábio muito proeminente. Então, essa é a pergunta. Um cara com 50, uma mulher com 50, sei lá, recém-separado ou não. ou Isso E aí chega no consultório do professor Dr. Fábio Nakashi. E aí? Como é que é? As pessoas buscam milagre? Que você tem visto, cada assim? cirurgião plástico tem uma clientela de acordo com a sua personalidade. Eu acho que vamos pegar o caso de uma mulher que está ainda numa fase pré-menopausa. Ela está bonita, ela está bem, você vai lá, faz uma cirurgia estética maravilhosa, mas tem um problema. O climatério, que é o período que ela está atravessando, é um período que ela vai ter uma perda da qualidade da pele, ela vai ter um envelhecimento um pouco mais acelerado. Então, muitas vezes, você faz antes do climatério e ela perde esse resultado em função de ter um envelhecimento mais acelerado nessa fase. Então, é muita conversa. Pode ser até que aquele resultado seja muito bom, mas efêmero, passe por pouco tempo. Então, não é assim. Cada caso tem que ser analisado individualmente, de acordo com o psiquismo. Tem mulheres hoje que falam, não, vou deixar o cabelo branco, eu vou aceitar a minha idade. Ótimo, respeito muito, você é feliz desse jeito. Parabéns, adoro você. Agora, tem mulheres realmente, geralmente homens e mulheres, que se sentem seguros, querem melhorar. Por exemplo, a cirurgia da pálpebra é uma pérola. Você tira aquele olhar pesado e você tem resultados excelentes e para sempre. Já a cirurgia do rejuvenescimento facial é mais complexa. Ela envolve a lipoaspiração de papada, você reposicionar a pele. E hoje, nossos colegas também estão fazendo muito tratamento para melhorar a qualidade da pele, que eu acho uma coisa muito interessante. Interessante e deixar também esse tom de naturalidade da idade, né? A idade também é uma marca registrada, né? Para a gente caminhar aqui para o nosso fim, estamos chegando na fase final da nossa entrevista, eu queria... o que se fala muito é da oferta grande que existe de procedimentos estéticos e uma suposta rixa com os dentistas que fazem isso também. Queria a opinião do senhor aqui. A gente certamente vai ter algum dentista que também faz esse tipo de procedimento, né? Enfim, porque parece que é uma decisão que chegou até na justiça, né, doutor? Chegou. Eu não tenho um conhecimento bem do que aconteceu, assim, do ponto de vista legal, porque a mim não incomoda. Estou falando honestamente. Agora tem colegas que estão muito bravos, estão realmente o exercício da medicina. Eu tenho meu dentista e meus dentistas, eu admiro muitos eles. Eu acho que tem trabalho pra caramba nesse país para fazer na área de dente. Aí eu vejo por que alguém que tem tanto trabalho para fazer, eu acho que a odontologia é uma coisa linda. Você tem hoje a odontologia estética, facetas, você tem hoje os implantes dentários, você tem uma gama enorme de trabalho para fazer. Eu não entendo por que eles foram se aventurar para uma área. Agora, sempre foi tradição deles fazer a cirurgia bucofacial, e nisso que eles se apoiam. Nós fazemos prognatismo, fazemos hipometodismo, nada me oponho, mas desde que façam direito. Agora, não vejo neles, desde que eles se habilitem a fazer a cirurgia facial, só que o que eu estou vendo é muita gente, não tenho nada contra. Agora, se os indivíduos estão fazendo cursos de final de semana e estão saindo preenchendo por aí, eu não vejo isso uma contribuição social boa. E preenchendo com aquele material que acaba não sendo absorvido também, né? Eu costumo dizer que o resultado é efêmero, mas a complicação é para sempre. Porque você infiltra produtos que não tem como tirar. É diferente de uma prótese mamária, que é encapsulada, você vai lá, tira, acabou. O produto aloplástico, que a gente chama, é retirado na sua totalidade. Agora, quando você infiltra o preenchimento, e esse preenchimento é definitivo,
Você não tem como tirar. É o MM... É o PMMA. PMMA. Agora, eu não sei, eu acho que a maioria está fazendo o ácido hialurônico, que é um produto que tem a aprovação da Anvisa. Não isento de problemas. Pode isso que eu ocorrer ia falar. problemas. Eu já vi casos de problema. Na verdade, se eu fosse dar um conselho como médico, mais uma vez, procura um especialista na área. Existe a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, de Cirurgia Estética. Procura informações. Quando começa aquela conversa de... Se tinha um cirurgião plástico que operou a paciente num hotel. Ah, eu vou operar no hotel porque é mais barato, porque isso... Desconfia. Isso aí não vai dar certo. Tem casa, tem salão de beleza. Sabe? Então, tem assim, salão de beleza. Procura... Tem um cara que fazia no apartamento da mãe, ele foi preso. É esse cara aí, eu não sei se era hotel ou um apartamento. Doutor Bumbum, saiu. Então, o que eu quero dizer, desconfia, não é possível que você vai achar que é normal se operar no quintal da casa de alguém. Então, as pessoas também se metem em confusão, viu, Fernando? Dá para desconfiar também, né? Algumas vezes não, mas muitas vezes sim. O preço é um divisor disso, né? Não estou falando de procedimentos tão simples assim para serem tão baratos como o preço pode seduzir um paciente, né? Não é só preço. Às vezes parece que eles não cobram barato, não. Eles não cobram barato. Então, é uma questão que realmente você faz um preenchimento numa moça linda que não precisa... Ela fica feia. Ela fica linda. Não, na hora vai ficar muito legal. Pode acontecer de ficar muito bom, dar uma acentuada aqui. Mas isso aí é efêmero. Tudo bem, estou usando uma substância aprovada pela Anvisa. Excelente. Mas não é isento de complicação. Então, é complicado. Eu acho que quando você se aventura a fazer cirurgias ou procedimentos, você tem que ter um conhecimento total para, inclusive, tratar das complicações. Operar é muito fácil, se você treina a operar. Mas lidar com complicação exige um pouco mais. Assim também é na vida. Lidar com as complicações da vida. Viver é fácil. Difícil é resolver as complicações da vida. Fábio, antes de terminar, e aí? Você acha que dá para fazer um implante aí? Como é que é? Ó? Precisa ver a área doadora, vira aí. Olha, dá para fazer, mas o resultado é limitado. Então vai ficar assim mesmo, amigo. Vamos lá, doutor, e aqui a minha posição aqui, ó, área doadora, vamos ver aqui. Dá para fazer, tem uma área muito boa. Eu teria que examinar com mais cuidado, mas dá para fazer. Mas é isso aí, né? O que já foi, vivemos tão bem até aqui. Os cabelos não estão caindo, estão se jogando. E outro dia estava em Goiânia e a mulher falou assim, tem uma receita ótima para diminuir a queda de cabelos. Como? Você penteia agachado. Que ele diminui a queda. Vai, Fernando, pelo amor de Deus. Com essa, eu só tenho que lembrar você. Podcast 50 a mais, curte, compartilha, aperta o sininho. E, Fábio, não tenho como te agradecer a sua presença ilustre aqui para brilhantar a nossa noite, né, Fernando? Valeu, doutor. Muito bom, dicas ótimas. E volte sempre. Voltarei sempre. Eu agradeço aqui de estar no meio de gente tão qualificada, tanto do ponto de vista médico, jornalístico. Valeu. Eu adorei essa experiência e o que a gente precisa é isso. Bom jornalismo, boa medicina e boas informações. Esse remedinho precioso chamado informação, toda semana tem por aqui. Informação. Valeu. Muito obrigado, Doc. Valeu. Obrigado a todos, foi uma honra.